Castanheda, host aqui do Compartilha Cast. Aqui no podcast você vai encontrar diversas histórias que vai te ajudar na sua vida, na sua carreira, te ajudar a recalcular a rota. Então vem comigo e bora compartilhar. Mas antes de apresentar a minha convidada de hoje, eu te peço, se você ainda não está inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve, deixa seu like, comenta e compartilha para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Bom, vamos lá que eu tenho certeza que você está super curioso, está super curiosa em saber quem é a minha convidada de hoje. A minha convidada de hoje, ela é dentista, pesquisadora e atua na área da odontologia esportiva. Ela é especialista em radiologia e imagem odontológica, em análise oclusal computadorizada, que é aquele famoso T-Scan Expert. E ela é embaixadora da Ocla Esportes. Então, vem comigo, seja muito bem-vinda, Anícia, ao Compartilha Cast. Muito obrigada por estar aqui com vocês. Um prazer poder falar de Ocla, especialmente com você. Ai, que delícia. Aqui no Compartilha Cast. Maravilhoso. Eu também estou super honrada aqui de estarmos juntas em um projeto. A Anícia, para quem não sabe, ela foi minha amiga por, sei lá, mais de 5 anos, lá no seu LEP. A gente estudou inglês juntas. E dos estudos, né, dessa oportunidade, surgiu a amizade. Surgiu essa linda amizade. Além de tudo, ela também é minha dentista. Ela que cuida dos meus dentinhos. Quer dizer, não só meu, da família inteira. Então, ó, vocês vão adorar o que a gente vai falar hoje. Por quê, Nícia? Eu já quero começar te perguntando como que tudo começou? De onde surgiu a vontade, a ideia de ser uma dentista? Bom, em primeiro lugar, a vontade de ser dentista, né? Na verdade, eu cresci no meio da odontologia. Por quê? Porque isso vem de família. Eu tenho avós, tia, que desde 1926 e 28 começaram na carreira odontológica. Então, faz ideia, eles vieram da Itália, se instalaram no interior de São Paulo, na região de Ribeirão Preto, aí as filhas cresceram, né, e começaram a estudar e foram estudar odontologia e farmácia. Olha só o que era isso, né? Lá em 1926, 1928. Uma delas tornou-se minha avó, tornou-se dentista, e quando eu era criança, adivinha, eu ficava ali convivendo com toda essa circunstância odontológica. E acabei assimilando. E virei dentista também. Interessante isso, né? Porque você estava ali no meio da sua infância, até de brincadeiras, via as coisas acontecendo. Exatamente. E aí você falou, opa, peraí, isso é uma coisa que faz sentido, né? Que eu assimilei, porque, na verdade, eu brincava com instrumentos odontológicos. Ai, olha o espelhinho. Ai, olha uma dentadura, uma prótese, sabe? Às vezes sobra lá no consultório uma prótese que não deu certo, que fica para mostruário. Enfim, qualquer coisa desse tipo, né? Um material que é uma massinha. Aí, o que acontecia? A minha avó falava, brinca com isso, não sei o quê. E isso foi se colocando na minha vida, que ficou muito familiar ser dentista. Era uma profissão, assim, que chamou muito a sua atenção. Chamou a atenção em casa. Aí vinha a minha tia, que era professora em grupo escolar naquela época dela. Ela foi professora de escola. Então, quando eu ia na escola, já não peguei tanto esse tempo de dentista na escola. Mas uma vez eu vi, sabe, alguma coisa assim. Falei, olha, igual a minha tia. Então, foi uma coisa assim que ficou impregnado. Que delícia. E assim foi a minha vida. Onícia, mas em qual momento, depois de tantos anos, quanto tempo você hoje já clinica, em que momento que você falou assim, puxa, esse é realmente, ainda bem que eu fui seguir a minha avó e minha tia, que eu descobri esse meu verdadeiro propósito de vida? Certo. Bom, eu já estou na área da odontologia há mais de 30 anos, tá? Comecei, eu estava no colegial, fiz né, ginásio, colegial, essas coisas, né? Aí fui fazer vestibular, prestar vestibular, bom, do que eu vou prestar vestibular e tal, e qual meu pai? Você faz a área da sua avó. Falei, acho que você tem disso. Minha avó, claro, vamos que eu te ajudo a montar consultório e tal. Então, fui lá, prestei vestibular, entrei na odontologia e comecei a fazer. E aí a coisa começou a ficar muito legal. Eu me dei muito bem, porque eu tenho uma situação de habilidade manual muito peculiar. Sou muito boa em escultura. Então, o que aconteceu comigo? Fui para a odontologia e conseguia acabar, até antes dos outros, as esculturas dentais, as obturações muito bem desenhadas, né? As restaurações que eu fazia, os recortes que eu fazia nas peças protéticas. Então, eu me dei bem, isso fluiu bem comigo, o universo conspirou, tá? E eu, cada dia, me apaixonei mais pela odontologia e realmente, olha, eu sou tão apaixonada pelo que eu faço que eu não vejo a minha pessoa trabalhando em outras circunstâncias que não seja essa. Que lindo! Sou muito feliz, sou grata à minha avó, grata à minha família
E, enfim, a minha habilidade também. Sou muito grata a tudo isso. E isso é muito interessante, porque normalmente é muito desafiador, né? O jovem que tá saindo do colegial ali, né? Tá passando por aquela descoberta, não sabe o que quer ser quando crescer, daí começa aquelas cobranças. Ai, você vai pra qual área? Daí um fala, puxa o pai, puxa a mãe, não, quero isso, quero aquilo, porque tem muito isso. E você, acredito que pela infância... pela infância que você teve, né? De ter já tido contato, despertou isso e hoje você encontra propósito no que você faz. Onícia, e aí, ao longo desse processo que você viveu, né? Você contou que mais de 30 anos hoje você já clinica. E, gente, clínica muito bem. Tanto que eu sempre tô indicando alguém para ela. Se você tá precisando de dentista, pode ir. Só que, num momento, eu lembro até na época que a gente tava lá no seu lab, você já vinha com muitas pesquisas, já tava fazendo muito... trabalho, buscando parceiros, e aí apareceu uma grande oportunidade. Eu lembro um dia que a gente estava lá no seu lab, não sei se você vai lembrar, que você, como é bastante observadora, você falou assim pra mim, você arranja muitos dentes, né? Eu falei, Nícia, arranjo, de vez em quando eu acordo com isso aqui doendo. Daí você virou pra mim e falou assim, eu vou fazer uma plaquinha pra você. Ela falou, eu preciso te escanear. Primeiro você falou isso, eu preciso te escanear. E aí, eu acredito que isso começou naquela época, que você começou essa parceria, que você começou, por isso também investiu bastante no inglês, que você teve que fazer várias viagens, várias aulas. Conta pra gente, quando que foi essa grande mudança que você saiu só da parte clínica e começou a buscar esse caminho? Então, eu comecei, como eu tenho muita sede por saber, eu sou muito questionadora, eu sou uma pesquisadora nata, tá? Sou cientista, vamos dizer assim, nata, né? Pelo meu estilo de pessoa. Então, o que aconteceu? Eu comecei a procurar me atualizar, sempre me atualizando, entrando em vários meandros da profissão. Encontrei um dia um professor, amigo meu, fazia um tempo que eu não encontrava, ele é radiologista, falou, não, você vai fazer radiologia, bababá, vamos trabalhar com imagem, vamos entender melhor a anatomia, patologia. Eu falei, oi, interessante, vou sair um pouco daquilo que é a clínica cotidiana, né, do dia a dia. Eu saí um pouco, então eu fui para a universidade. Aí eu fui um pouco para uma universidade, depois fui para outra, fiz a especialização em radiologia de cabeça e pescoço, né, que me foi muito útil, porque me levou a estudar o quê? A biomecânica, a dinâmica facial, né, a estudar todos os processos patológicos de imagem que você enxerga. Enxerga um tumor, enxerga um abscesso, o que eu enxergo bem, né? Porque isso você vê na faculdade, mas você não vê de modo mais específico. Então, eu caí nesse mundo, né, da dor. Então, vamos fazer uma tomografia, porque esse paciente tem dor. Vamos ver o que é uma tomografia, vamos ver o que é uma ressonância de cabeça e pescoço. Como que a gente vai enxergar uma mandíbula, um ramo de mandíbula? Olha só que loucura. Então, nesse mundo da radiologia, eu me encantei mais um pouco. E aí, o que aconteceu? Eu fui parar na Unifesp, e lá na Unifesp eu comecei a fazer o meu mestrado. Quando eu entrei ali, eu estava no seu lab já, porque eu já estava trabalhando com análise de mordida computadorizada, por conta de ser interessada em bruxismo, e isso tudo junto agregou valor no meu mestrado. Então, o que eu fiz no meu mestrado dentro da Unifesp? Eu fiz o meu mestrado em bruxismo, lógico que o meu mestrado era nas áreas de saúde, né, na otorrino, com bruxismo, toxina botulínica e análise computadorizada da mordida. O que aconteceria com uma pessoa que tem bruxismo se eu usasse toxina botulínica e depois a mordida dela ia mudar, não ia mudar? Essa foi a tônica da minha pesquisa, que encantou o pessoal lá na época, tá? Que foi em torno de 2013, mais ou menos, né? E aí, dentro da universidade, você acaba conhecendo pessoas. E, logicamente, que o pessoal da área de medicina esportiva viu que eu tinha alguns instrumentos, alguns aparelhos de biometria digital naquela época, que eu havia trazido dos Estados Unidos. Por quê? Porque eu fui lá nos Estados Unidos estudar biometria digital. Ou seja, então eles se interessaram por aquilo que eu vinha trazendo, eletromiografia, sabe, eletrognatografia, tudo isso. E aí, então, o pessoal do esporte quis entender o que eu fazia. E o salto para o esporte foi aí. Foi quando eu fiz o mestrado e estava com toda essa aparelhagem que naquele momento era uma coisa mais inovadora. E aí a curiosidade começou. E aí eu me integrei com o pessoal do esporte. Que sensacional. Foi muito sensacional, porque aí eu comecei a desenvolver toda a mensuração em tempo e função para o pessoal que tramitava no esporte, os atletas. Entendeu? Isso que foi o boom da coisa, né? Então, foi a transição, vamos dizer assim. Você me trouxe várias coisas aqui. Eu quero começar primeiro pela vontade de sempre saber, dessa vontade de sempre, essa curiosidade. Você está ouvindo o que a Nícia falou? O quanto isso é importante. Pesquisar, buscar informações. E aí, conforme você vai
se apaixonando por vários temas, você vai ajudando o universo a te conectar às grandes oportunidades. E aí você vai descobrindo coisas ainda mais apaixonantes. Exatamente. E aí você chegou em uma das coisas que a gente sempre falava, porque uma das brincadeiras principais que a gente fazia lá no Seu Lab era sempre estar falando do esporte, brincando no time um do outro, tirando... Sabe, a gente sempre ficou nessa vibe do esporte que despertou em você aí essa grande oportunidade, que eu quero saber tudo, aonde foi chegar. E olha, você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, presta atenção quem hoje já é paciente da doutora Anícia. Então, você chegou nessa informação que é descobrir através de toda essa sua pesquisa no seu mestrado, que aí então teve o escaneamento, a toxina, a mordida. Conta mais, Nícia, que eu tô super curiosa em saber. Eu me integrei na área da biometria digital. O que significa isso? A biometria digital, aqui no Brasil ainda, é para poucos, tá? Tem pessoas que ainda dão um nome diferente, bioinstrumentação, também é chamado, tá? Mas a biometria digital, ela te traz a possibilidade de analisar o que você está fazendo naquele momento, como um filme, por exemplo. Você abre a boca e fecha. Muito bem. Eu filmo esse momento, eu gravo esse momento. Você morde um sensor. E a hora que você faz o movimento de morder esse sensor, fechar a boca, apertar e abrir de novo, isso me dá uma avaliação como um filme, tá? Em tempo real. Porque naquela hora que você está fazendo aquela mordida, vamos dizer assim, ou abrindo a sua boca, ou fazendo um movimento com um material que eu ponho para você, às vezes, fazer o movimento de mastigar, eu estou enxergando onde estão os seus desvios, aonde a sua mordida é mais forte, aonde eu posso equilibrar, por que eu posso equilibrar, se é preciso fazer algum tipo de trabalho, de ajuste, de análise dessa mordida, ou de análise dessa musculatura facial, porque eu ponho a eletromiografia, que é para mensurar em tempo real os movimentos musculares. Então, tudo isso que eu me utilizo, toda essa biometria, essa maneira de medir em tempo real, é que trouxe a curiosidade para as pessoas, que trouxe a inovação. E trouxe a inovação no esporte, que acabei entrando por conta de encontrar pessoas ali e falar do que eu gosto de fazer com tanta paixão. Sim. E aí você traz, através desse trabalho, de analisar a mordida do atleta para que ele possa ter um melhor rendimento, é isso? Exatamente, porque quem está equilibrado biomecanicamente, vamos contar assim, vamos falar física, né? A mecânica do corpo de uma pessoa, ela é músculo, é esqueleto, basicamente. Tem nervos, tudo isso, mas músculo e esqueleto. Se você consegue ter um atleta que trabalhe com a musculatura em mais equilíbrio, não digo nem 100%, mas se ele está 80%, 90% com o equilíbrio dele proporcionalizado dos dois lados, ele está muito mais favorável, principalmente no quesito lesão. Uma pessoa que tem equilíbrio tem menos chances de se lesionar do que uma pessoa que está com um problema, vamos dizer assim, no joelho, numa perna ou no pé, alguma coisa. Tira a pessoa do equilíbrio, põe ela para fazer o quê? Um mecanismo de compensação. Então, se você tem um desnível de um lado da musculatura, o outro vai ter que fazer a compensação. E a hora que você faz essa compensação, você cria a possibilidade de criar lesões futuras e lesões crônicas, situações de dores crônicas. Porque uma musculatura fora do equilíbrio dela, ela traz, geralmente, dores crônicas. Então, aqui eu estou entendendo que um atleta... E assim, não necessariamente só um atleta profissional. Qualquer pessoa que hoje pratica qualquer atividade física, seja uma corrida de rua, vai na academia, aquele pessoal que faz crossfit, todos eles, se tiverem como que você falou? Esse equilíbrio, ele vai conseguir ter um resultado muito maior e uma chance de não se lesionar. Ele vai poder performar melhor, porque ele está estável. Ele tem uma condição contralateral, que eu digo, dos dois lados, em equilíbrio. É um pouco para cá, tudo bem, está em equilíbrio. Se tiver descompensado, o resultado geralmente é lesão. Excelente. Então, a gente chegou aqui que depois de todas essas suas pesquisas, desses seus estudos, você passou, então, a trabalhar com esse dispositivo, que você já me contou nos bastidores que é assim que falava, que eu falava que era plaquinha. Ela falou, não é plaquinha, é um dispositivo que você vai colocar na boca para que você consiga aí ter um melhor rendimento. Eu queria primeiro que você contasse pra gente o que é e explica pra gente. É Ookla, que é o nome desse dispositivo, e eu não vou mais falar nada. Me conta tudo, Nícia. Tá bom. Bom, Ookla é um short name, tá? Ookla significa Occlusion Advanced, ou seja, oclusão avançada.
Por quê? Porque é uma maneira de você fazer a sua mordida. A oclusão é fechar. Mordeu. Então, oclusão avançada, ou seja, avançada por quê? Porque eu criei um dispositivo totalmente trabalhado no fluxo digital, na biometria, na bioinstrumentação digital. Por quê? Para trazer exatamente essa acurácia que a gente precisa do equilíbrio, do ajuste fino, para que o atleta ou a pessoa, como você diz, fisicamente ativa, seja ela quem for, eu sou uma pessoa fisicamente ativa, você, mas tem os atletas de maior rendimento, os atletas olímpicos, enfim, tem várias modalidades, vários tipos de maneira de se praticar um esporte, né? Então, a Ocla, ela pode ser utilizada por atletas de qualquer área, que estejam em qualquer momento da sua prática, né? O importante é ele usar enquanto ele faz o gesto esportivo, na caminhada, na corrida, Na pedalada, no até, remo. até na natação consegue? Olha, na natação também consegue, principalmente para os treinamentos. Porque na natação, normalmente, o atleta fica, muitas vezes, de boca aberta, o nadador, né? Então, a gente tem muito que analisar a maneira como ele respira, porque, geralmente, quem faz natação respira pela boca, tá? É uma técnica, não sou expert nisso, mas é o que acontece, né? Mas eles podem, sim, também se utilizar da boca, com certeza. Que legal. Mas aí a gente está falando de atletas profissionais, que hoje você já acompanha alguns deles. Acompanho, sim. Que daí você pode mencionar aqui, que em breve também estarão aqui no Compartilha Cast, Sim, né? sim. Mas eu também queria que você completasse que não são só os atletas profissionais. Jeito nenhum. Muitas pessoas que hoje praticam atividade física diariamente podem se beneficiar com esse dispositivo. Com certeza, porque o dispositivo, o que ele faz? A gente começa a trabalhar com o dispositivo para qualquer pessoa que esteja fazendo atividade física. E também, se quiser fazer uma atividade mais simples, do tipo caminhar, não preciso fazer exercícios, vou fazer levantamento de peso. Não, é o momento do esporte. Qualquer pessoa, com qualquer idade, pode fazer. Ótimo. Entendeu? A única coisa, assim, que a gente tem que ficar atento é que a Ocla, ela é presa em dentes. Então, normalmente, uma pessoa, para poder usar uma Ocla, ela precisa, ou ela ter uns implantes, ou ela precisa ter os dentes, né, bem posicionados, assim, porque ela vai se segurar na arcada dentária, Sim. na arcada inferior. Tá? Legal. Então, Nícia, a pessoa, para utilizar isso, então eu entendo porque ela está fazendo uma força e para ela ter esse equilíbrio, ela usa esse dispositivo para ter um melhor rendimento, é isso? Isso mesmo. Então, você trouxe pra gente ver os dispositivos, mostra para quem está nos assistindo, nos ouvindo, o dispositivo que normalmente você entrega para um atleta. Bom, eu entrego dentro dessa caixa, tá? Que você pode ver, ó. Aí o atleta mantém ela aqui dentro. A Ocla normalmente é transparente, ó, vocês podem ver, ela não tem nada aqui na parte anterior e tem um propósito. E aqui ela prende-se nos dentes posteriores. Por isso que eu comentei que é importante que o atleta ou a pessoa que vai usar, ela tenha alguns dentes para poder, ou implantes que possam segurar a Ocla em posição dentro da boca, na cavidade. Justamente para que a pessoa, ao utilizar, ela tenha esse melhor rendimento. Exatamente. Ó, como vocês podem ver, aqui, ó, tem que ter a boca, pode faltar um dente ou não, mas precisa ter a maioria ter um deles. encaixe que dá toda a segurança e faz toda a diferença. E você disse que na frente não tem nada, e é proposital. Por quê? É proposital para que você tenha liberdade aqui toda e para que eu consiga proteger a articulação mandibular. Você não deve morder com os dentes anteriores. Então ela vai dar como se fosse uma proteção. Além da proteção, mas ela é como ela vem e ela faz com que a gente realmente não sinta os dentes, é isso? Você só vai morder na parte posterior. A anterior será protegida contra um eixo que existe. É muito técnico, né? Mas um dia, se precisar, eu até explico. Mas acho que agora aqui eu não tenho como... Nem precisa, porque quem está nos assistindo não quer saber nada técnico, né? Porque a gente aqui está só querendo saber qual vai ser o benefício, né? Eu como atleta, mesmo que não seja um atleta profissional, o quanto isso vai ser... Para mim, importante no meu dia a dia. Então, se eu tô lá na academia. Eu, por exemplo, que treino todos os dias, Nícia. Sim. Eu tô lá na academia e aí, de vez em quando, eu já vi você até fazendo os comentários lá nos stories, né? Para de morder essa boca. Eu falo, tô esperando meu dispositivo chegar. Mas você sabe que um dia eu falei, deixa eu ver se tem a mesma funcionalidade. Porque eu usei muitos anos o Invisalign e eu ainda uso as plaquinhas para dormir, né? Sempre ajuda. E aí, eu percebi mesmo que isso ajuda, porque ela tem uma espécie de...
Não é a proteção a palavra que eu quero usar, mas ela dá um degrauzinho assim, faz com que realmente eu não Aperte diretamente. não tenha o atrito, né? O atrito dental, né? Não faça diretamente o aperto, né? Você tem o suporte dessa lâmina do Invisalign que protege a região de dentes, né? Maravilhoso. E aí você disse que hoje você já assiste alguns atletas, né? Que já acompanham, inclusive são embaixadores da marca, né? Sim, Quem sim. são eles? Conta pra gente. Bom, eu tenho alguns, né? Assim, que eu posso citar aqui para você. Eu tenho no Corinthians, né? Que é o seu time do coração. Sim. Eu tenho a Kemely, que é a goleira, nossa embaixadora querida, usa óculos há muito tempo, acho que já há uns 4 anos. Temos a Carol Gil do São Paulo, temos a Yaya também, que está conosco do Corinthians. Temos, bom, do futebol feminino, temos outros também. Temos agora o Léo Rufino no automobilismo, né? Não é nem automobilismo, seria É a Copa Truck? Copa Truck, né? Temos alguns atletas de levantamento de peso olímpico, LPO. Temos fisiculturistas, maratonistas, tem o Eric Duarte, que é maratonista, o Pessoal do basquete. pessoal do basquete, que é o Isaac, do Corinthians. Agora ele saiu do Corinthians, está em outro time. Enfim, tem muitos atletas e que eu pretendo um dia poder trazê-los aqui para fazer esse depoimento para você. Ah, não, eles vão contar a história e eles vão contar, inclusive, o quanto, depois de utilizar esse dispositivo, mudou o rendimento deles dentro do esporte, né, Anícia? Sim. E tenho também outras pessoas que nem são pessoas que eu chamo de fisicamente ativas, porque fazem academia, fazem exercícios, e que também não ficam mais sem fazer o exercício, o gesto esportivo, sem o dispositivo óculos. Você sabe que me veio uma coisa aqui agora, que não só o pessoal do esporte, mas normalmente até os músicos que usam muito, né, daquela concentração e do esforço, eles poderiam utilizar também, que acho que teriam bastante benefício, né, Podem Anícia? sim. Inclusive, eu indico, e já fiz um pequeno ensaio com o pessoal do eSport. Pessoal que joga videogame a noite inteira, sabe? Aquele tipo de... É um esporte. Sim. Muitas vezes não foi considerado esporte, tem sempre uma dinâmica de discussão, mas eu considero esporte, porque tem muita concentração, e o apertamento de dentes que eles fazem na hora da concentração deles é absurdamente imenso. Eu chamo isso de hiperapertamento. E eles fazem isso visivelmente. A gente consegue perceber eles fazendo, mexendo naquele joystick, e a musculatura facial toda contraída. É muito visível e é muito pertinente indicar para essa categoria de esportes. Imagina quem é médico, você como dentista, mas imagina o médico cirurgião. Exatamente. Ele Na hora que ele tá lá. Você pode perceber que eu já vi pessoas que têm que ter uma concentração muito grande, muito elevada, o quanto as pessoas apertam essa mandíbula. Só de falar, eu já tô até com dor na minha mandíbula. Não, essa noite, inclusive... eu dormi com a minha plaquinha, eu tenho dormido mais, desde que nossos últimos encontros, eu tenho usado mais, porque até tomei um puxão de orelha da doutora, né? Que quando eu fui lá, ela falou, Vivi, os seus dentes estão muito desgastados. Eu falei, eu não tô usando. Ela falou, usa, porque é muito importante. E aí eu passei, né, depois do puxão de orelha, eu falei, não, vou passar. Porque eu tava mesmo acordando com isso aqui tudo dolorido, Nícia. Como é engraçado a tensão do dia a dia, né? A gente que tá no... Somatiza em algum lugar. E a população hoje tem somatizado muito nessa região. Isso, por você tá falando, né, de somatizar. Quais são os malefícios? As pessoas começam a sentir, além dessas dores, tem gente que tem dores de cabeça crônica, né, Anícia? Exatamente, porque elas contraem essa musculatura toda da face, da região aqui da cabeça, dessa região posterior da cabeça, aí ela vem para a região de pescoço, vem para essa região de trapézio aqui para trás. Então, as pessoas, como contraem violentamente essa musculatura, elas começam a ter dor, porque ficam diretamente com a musculatura contraída, em contratura. Ao passo que você precisa ter o repouso muscular, principalmente da mandíbula. A mandíbula precisa ficar em repouso fisiológico dela mesma. Você precisa soltar seus dentes, sua arcada inferior, que é a mandíbula. Ela precisa descansar. E as pessoas não conseguem descansar. Precisam ficar ali. E acaba sendo algo que fica rotineiro. Você passa a fazer disso um hábito, fica involuntário. Você vai segurando. E não é um apertar que você diz assim, é muito forte. Não, é um apertozinho leve, mas sempre com base na contratura muscular. E isso, logicamente, vai te despertar outras coisas, vai te dar dor, vai te trazer um zumbido, vai te trazer dores e sensibilidades nos dentes, desgastes nos dentes, fraturas de restaurações, enfim, tem uma série de fatores, né? E aí, para a pessoa
chegar para você e falar assim, tá, esse dispositivo, ele é indicado para mim quando? Ela vai ter que ir lá na sua clínica e você faz uma avaliação, né, normal, né, de clínica mesmo, e aí ela, através de todos esses mecanismos que você falou, do escaneamento, da mordida, você identifica em que grau que tá e depois você prepara esse dispositivo. É assim que funciona? Sim, Eu viajei. então, com a biometria digital, né, a gente faz o quê? A gente pega os parâmetros desse paciente. Então, para eu ter uma OCLA para você, para a gente confeccionar uma OCLA para você, o que a gente precisa? A gente precisa parametrizar as suas funções. Então, nós vamos parametrizar todos os movimentos que você vai fazer com a boca, né? Como vai estar a sua musculatura facial, nós vamos mensurar também. Vamos mensurar também os seus pés, colocar você numa plataforma, nós vamos ver como você está pisando, se você pisa mais firme de um lado ou de outro. Enfim, então nós vamos buscar os parâmetros para poder, sim, confeccionar Esse dispositivo. essa placa, né, para você. Porque ela é uma placa, mas ela é uma placa diferenciada. Ela tem todo um trabalho de espessura, dureza, enfim, tem todo um trabalho que a gente faz. Por isso que a gente diz que ela é diferenciada, ela é personalizada em dimensão, inclusive. A dimensão dela é uma dimensão para o seu espaço bucal. Tá? Interessante. E nesse espaço bucal que você vai usar esse dispositivo, nós faremos um ajuste fino quando essa placa for, sim, utilizada por você. Então, você vai chegar aqui, vai colocar esse dispositivo na sua boca e, logicamente, que nós vamos analisar como ele fica com um dos nossos aparelhos e, sim, verificar se você está com aquela divisão que eu disse no começo, 50-50, você está equilibrado. Por quê? Porque a boca, os pés, eles são captores posturais. Não sei se eu me faço entender. Faz. Eles são muito importantes no controle do nosso corpo, da nossa coluna cervical. Porque se você faz ideia, ó, nós temos aqui a boca, ó, tá aqui, certo? Uhum. O que tem aqui? A nossa nuca. A nossa nuca. E começa o quê? A nossa coluna. A primeira vértebra cervical tá bem aqui. A gente está falando de um lugar muito próximo. Então, o captor postural bucal, ele é super importante para o restante da coluna. E ali o pé também, se você for falar. Daí, é por isso que eu fecho o círculo. Eu ponho boca e pé. Eu quero ver como que você está nessas condições. Interessante. Então, quando eu receber o meu dispositivo, né, a minha plaquinha, eu vou lá na sua clínica e você vai fazer toda essa avaliação. Sim. E depois você vai me acompanhar, depois dos meus treinos, como que a gente vai fazer. Inclusive, sabe o que eu vou fazer? Pra gente depois até mostrar. Depois você pode me acompanhar lá no Instagram, que eu posso... inclusive, vou deixar tanto no do Compartilha Cast quanto no da Vivian, né, no meu pessoal. Um dia eu treinando sem o dispositivo, né, sem a plaquinha. E depois já com a minha plaquinha, porque infelizmente não chegou a tempo da nossa gravação. Mas a doutora Anícia mandou fazer pra mim, porque ela falou, Ela vai receber uma OCLA e aí vai receber já a OCLA aprimorada. A gente já desenvolveu um segundo modelo. Não é modelo, o modelo sim, continua o mesmo, é patenteado, é nosso, o desenho, tudo. Mas agora vem a OCLA N, que ela vai usar de primeira. Uau! Então você vai me acompanhar, que eu vou... Provavelmente esse episódio, quando for ao ar, eu já vou estar com a plaquinha e você já vai ter acompanhado e eu vou deixar nos destaques lá do Compartilha Cast, porque a OCLA é um dos apoiadores do Compartilha Cast. Sim, então, em primeira mão, vocês também já estão sabendo disso e eu vou estar mostrando para vocês a minha performance, inclusive o meu professor, que também está assistindo esse episódio, ele vai perceber, porque eu, mesmo não sendo atleta profissional, eu treino todos os dias e a Anícia me acompanha, que ela fala, vai... Treina forte, né? Treino muito forte. Porque já são muitos anos, né? Sim. E agora eu tô nesse processo aí de ganhar mais músculos, porque até a minha médica, né, minha ginecologista que me acompanha, ela fala assim, você está fazendo banco de músculos, porque chega depois dos 18 anos, a gente tem que continuar na musculação para guardar Exatamente. os músculos para nossa melhor idade, né? Com certeza. E aí a OCLA vai me ajudar muito para que eu tenha melhor performance nos meus treinos E vai hoje. te ajudar a ter qualidade, né? Porque você vai conseguir proteger seus dentes, você vai conseguir manter um equilíbrio, né? Que nem eu falo aqui. Você vai ter um ganho de força remota com a OCLA. Por quê que você tem ganho de força? A hora que você levanta um peso, você realmente aperta os dedos. Eu vejo isso nos vídeos. Tá? E quando você aperta não é por acaso. É fisiológico, gente. Existe um reflexo que ninguém nunca falou. Tá? Ele foi descoberto em 1920, ninguém nunca usou. E somente em 1996, no Japão, que eu fui atrás, olha só se eu não sou xereta, eu consegui achar um trabalho e depois outros trabalhos da Universidade de Tóquio se utilizando da comprovação desse reflexo na nossa maneira de ganhar força remota, que a gente fala. A gente vai buscar mais força usando essa região facial aqui, uma musculatura dessa região. Então, quando você precisa ganhar força
para a perna, para o braço, para o que seja, você vem aqui na boca e aperta. E aperta, porque aí você ganha equilíbrio e concentra a sua atividade de força, tá? Eu vou mostrar para vocês uma coisa aqui, gente. Olha só. Ela trouxe pra gente, a gente Tá já vendo esse treinou vidro aqui? nos bastidores. Ó, eu quero ver quem vai abrir e que gesto essa pessoa vai fazer. Olha só, Vivian. Vamos lá. Os meninos... Meu Deus do céu. Deixa eu tirar até o meu anel. Tá. Peraí, deixa eu tirar os meus anéis, porque eles são um pouquinho Nossa, grandes. que eu arrumei aqui hoje. Meu... Nossa! Será que eu vou conseguir abrir? Não. Ah, essa Vivian. Então. Então, mas eu tô sentindo que eu tô apertando a boca. Ah, Anícia, desisto, eu não quero. Depois ela dá aquele truque, né, que todo mundo sabe na cozinha, que é só usar a faquinha para um jeitinho para ela abrir mais fácil. Mas Agora tem aqueles abridores de tampa, né? Tudo isso, né? Mas você vê, para uma simples abertura de um vidro de geleia, vamos dizer assim, você já faz esse apertamento fisiológico, que é o reflexo de Hoffmann, e foi comprovado por estudos em universidade de que isso é realmente relevante, e quando você faz um esporte, se utiliza desse reflexo para ganhar força. Então, precisamos proteger os dentes para que você possa ganhar força, usar desses reflexos, né? Desse reflexo de Hoffmann, fazer o hiperapertamento, proteger os seus dentes. E aí sim ficará autoconfiante, porque você vai falar, mas eu vou levantar mais 10 quilos de peso? Por quê? Porque eu tô de placa, eu sei que eu não vou me destruir, mas eu vou conseguir levantar. Então, a gente trabalha na área com a Ocla, a gente trabalha na área biomecânica, a gente trabalha na área da autoconfiança. Porque você imagina, se você tem confiança para fazer a força que você quer, sem medo de ser feliz, então vai fazer. Aí você vai sim relaxar para fazer. Entendeu? Você vai chegar no vai seu chegar objetivo. no seu objetivo. Ô, Nícia, tô pensando aqui, quantas pessoas já não tiveram problemas sérios, né, Seríssimos. dentários, por conta dessa força? Quantas pessoas já não quebraram dente por conta Sim, dessa força? muitos. Levantamento de peso é uma delas. É o levantamento de peso, remo. São coisas que... Bola, vamos por basquete, handball. Os caras pegam aquela bola assim... Imagina quem é boxeador. Por isso que eles também usam uma plaquinha para proteção. Mas nesse caso, como que usaria além... Porque... no caso do boxeador, no caso do MMA, né, essas outras modalidades esportivas, para treinar, eles podem usar o Ocla, que para eles é muito melhor. Tá? É perfeito para ele treinar. Para que ele vá para a luta, ele precisa do protetor. Por quê? Porque o protetor vai sim trazer a proteção da boca, da região aqui dos ossos, né, da tábua óssea toda, não só dos dentes, e sim de toda a tábua óssea. Então, ele precisa do protetor. Mas para o treino, ele pode se utilizar da Ocla tranquilamente, não, é até melhor. Por quê? Porque tem outra vantagem, a bioquímica. O que a Ocla faz? Como a Ocla é dimensionada para a tua boca, em termos de espaço que você tem dentro dela, o que vai acontecer? Você vai poder colocar esta Ocla na sua boca e você vai poder fechar a boca, selar seus lábios. Oi, o que significa isso? Significa o seguinte, que boca fechada, a respiração é pelo nariz. E a gente tem necessariamente que desenvolver e procurar fazer a respiração nasal, não a respiração bucal. Às vezes a gente faz mista, maratonista, essas coisas faz muita respiração mista. Mas usando a Ocla, você pode fazer a respiração que você achar melhor. Porque você pode sim ficar com a sua boca fechada, a sua língua vai ficar na posição correta, a sua deglutição vai estar natural, você não vai ficar salivando, babando, você pode engolir naturalmente e respirar pelo nariz, que é muito mais saudável. Vamos combinar, né? A gente não tem que comer ar, a gente tem que respirar pelo nariz. Sim, maravilhoso. Posso ver um dispositivo desse, Nícia? Sim. E eu gostei porque ele é da cor do Compartilha Cat ainda, né? Nada por acaso, nosso apoiador aqui do... E olha que interessante, só não vou colocar na boca, porque não é da minha boca esse, mas ela é bem moldável, né? E ela é bem... Exatamente, ela é bem confortável. Muito legal, ansiosa pra mim chegar. Eu vou te falar mais, olha só. Aqui, ó, pessoal, mostra aqui como que é. Você falou que tem uma também que... Uma preta? Uma preta. Você pode fazer... Ela, ó... Como que é? Então, tô mostrando para você entender como que é na frente. Ela parece, ela não tem... Porque normalmente a plaquinha que a gente usa para dormir, ela cobre toda ela. Outro significado. Tem outra função, melhor dizendo. Ó, e daí é assim, tá vendo? Então, se você que, mesmo não sendo atleta profissional, mas você pratica atividade física, faz crossfit, vai na academia todos os dias... Esse dispositivo é para você. Então, procura. Já a Anícia vai deixar seus contatos. Adorei tudo isso. Você falou, inclusive, né, que a Ocla é uma marca que une estética, funcionalidade e estilo de vida?
É, estética sim, porque ela não aparece nada. Você pode usar, se você fala assim, olha, eu quero essa transparente, eu não quero que ninguém saiba que eu esteja de dispositivo, de placa, do que seja, tá? Ah, tá bom, então tá aqui, nem aparece. Então ela é estética, ela é confortável, por quê? Porque por dentro dela você não vai sentir incômodo, ela é personalizada pelo teu tamanho de boca, tá? E outra coisa que é super legal, além dela ser ajustada, tem todo esse aspecto da biometria, tudo que eu expliquei, ela não precisa ser removida da boca para você conversar e para você tomar qualquer tipo de líquido, ou até aqueles gelzinho que você costuma usar e tal. Então, você não precisa tirar a óculos. E você esquece que você está com ela na boca, porque ela é leve, ela tem realmente a função de fazer você ficar no conforto do gesto esportivo. É uma coisa, assim, importantíssima para nós. Sensacional, Nice. Sabe que me vem agora, assim, que para mim é uma das coisas mais importantes e é o que eu falo muito aqui no Compartilha Cast. Você uniu de tantos anos de profissão que você já era apaixonada fazendo o que você fazia. Você uniu outra paixão sua, que é de ser pesquisadora, né? De estar sempre buscando conhecimento, querendo informação, unindo tudo que você faz no consultório, no seu dia a dia com os seus pacientes, e você trouxe mais uma paixão, esse novo propósito, que é ajudar os atletas, Exatamente. tanto os profissionais e os amadores mesmo, a ter um melhor desempenho e ter mais saúde na sua vida. Olha que maravilhoso isso. Exatamente, agregar saúde é importantíssimo. Porque vamos combinar? Ó, saúde começa pela boca, né? Sim. Ó, uma dentista falando. Olha eu fazendo marketing. E sabe o que eu acho legal? Você que está aqui nos assistindo, a Nícia teve o privilégio de, quando criança, ter tido contato com a grande paixão que transformou sua vida, né? Que formou seus filhos, que fez construir a sua família e hoje continua seguindo no seu propósito trabalhando. E ela disse, vocês lembram no começo do episódio que ela trabalha, ela nem percebe que ela está trabalhando, Não né? percebo. Então, quando a gente trabalha naquilo que a gente ama, a gente não percebe mesmo que a gente está percebo. trabalhando. E olha, eu contagiei tanto que eu contagiei o meu filho, olha só, que é engenheiro, que não tem nada a ver com odontologia, sim, com o esporte, que ele ama esporte. Ele falou, mãe, abracei a sua ideia, isso é maravilhoso. Tô junto com você na Ocla, e acabou vindo trabalhar comigo na confecção, no crescimento, na valorização da Ocla. Hoje ele está comigo na parte de gestão, marketing, tudo isso, está me ajudando. Sendo engenheiro, imagina só se eu não dei uma contagiada, né? Porque isso me felicita tanto, me faz tão bem, que eu nem me dou conta de que eu estou trabalhando até tarde ou coisa parecida. Eu vou indo. É maravilhoso. É muito isso. gostoso. E quem tá com ela no consultório percebe, porque é uma delícia sempre, é muito Sim, gostoso. todo mundo de bom humor, todo mundo trabalhando contente, e é isso que importa. Não, e isso é no dia a dia com você, né, Nícia? Você é uma pessoa super alto astral, não tem tempo ruim. Não. A gente sempre nas melhores brincadeiras. E vamos fazer um happy hour. Onde? Já tô lá! Já tô junto, vamos! É uma delícia, é maravilhoso. É isso aí. Nícia, a gente falou de tudo, né? Então, eu não sei se você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, ainda tem alguma dúvida, se você quer saber mais, escreva aqui nos comentários, porque a Nícia pode voltar aqui, lógico, para esclarecer, mas com certeza ela vai responder a sua dúvida, né? E, lógico, deixa, inclusive, antes da gente finalizar, você já quer deixar os seus contatos? Não, vamos deixar você curioso, já ela coloca o contato. Por quê, Nícia? Ó, a gente parece que não, mas a gente já tá aqui quase uma hora batendo papo. Parece que a gente tá? Não Tá vendo? Aqui quando a gente tá fazendo o que a gente gosta, a gente não percebe. Eu não percebo, eu vivo numa imersão, assim. Uma delícia. Nícia, então, pra gente finalizar esse episódio, eu sempre peço, né, pra minha convidada, compartilhar aquela mensagem final, que quem tá nos assistindo, nos ouvindo, ela vai sentir no coração e fala assim, caramba, por que... Primeiro, eu não tinha pensado isso na minha profissão, e outra... Olha que maravilhoso que a Nícia me trouxe. E agora eu tô doida para ir lá para fazer esse meu dispositivo para eu ter ainda mais saúde, porque começa pela boca. Saúde bucal, que se estende à sistêmica, né? A geral. O que você me perguntou assim que eu... Quero que você compartilhe essa mensagem final para quem está nos assistindo. Ai, gente, eu acho que a primeira coisa a gente tem que fazer o que gosta, se apaixonar por aquilo que faz, sabe? A paixão pelo que a gente faz é aquilo que faz dar certo. Uma coisa dá certo quando ela é positiva para você, ela te faz bem, você faz com leveza. E eu faço atendimentos a qualquer pessoa com muita leveza e faço a Ocla com um amor divino. Eu não sei nem explicar como eu te digo que faço. Quando eu vejo, eu já fiz. Quando eu percebo, já tem mais um. E a coisa continua assim. Por quê? Porque a Ocla é para você, né? A Ocla é para quem precisa usar. A Ocla é para quem é atleta, para quem trabalha com esforço. Enfim, então, olha, gente... que vocês precisarem, eu estou aqui para ajudar vocês, para a gente discutir o teu caso. Cada pessoa é uma pessoa e eu estou aqui para você. A Ocla está aqui para te ajudar, para você ser melhor, para você desempenhar melhor a sua performance, para você se sentir
mais confortável e ser melhor, tá? Então, olha, se quiser falar sobre Ocla, procura a gente, vem na nossa clínica, procure a Vivian, ela vai indicar, nós estamos juntos, certo, Vivian? Sim, com certeza. E, enfim, olha, é isso. Nós Sabe que estamos aqui para você, com o coração. Maravilhoso. E sabe que você me trouxe outra ideia? Olha quantas pessoas trabalham com peso nas suas profissões. Exatamente. Não só atletas. Espera aí que eu vou tomar um gole de água. Quantas pessoas, Nícia, hoje trabalham com peso carregando? Tem muitas pessoas que usam até aquele protetor das costas, coluna, assim, da coluna. Exatamente. Todo mundo, todos esses empreendedores... Você sabe o que eu eles imaginei um dia? Olha só como eu também... Você vê, eu fico imaginando, Ocla, em todo lugar que eu vou. Aí eu fui viajar, eu fui buscar minha mala, pegar a mala. E eu vi o cara pegando aquelas malas absurdamente, né? 20 quilos, sei lá. 23. 23. Mas tem gente que coloca um pouquinho mais. Pois é, você imagina uma pessoa que passa o dia inteiro apertando a boca, carregando aquilo lá? Também tinha que usar, Sim. né? Seria um dispositivo de segurança, né? Acabaria sendo de segurança e não necessariamente esportivo. Pois é. Porque é uma maneira de você estar praticando um esforço físico, que também não deixa de ser, é sedentário, mas é um esporte, vai. Dentro do esforço. É um movimento, né? Movimento. O músculo não sabe, né? Então, você está fazendo aquilo e você está ativando esse reflexo. Então, toda hora que você está pegando uma mala, um peso, não sei o quê, um baú, olha só, sua maxilar está ali apertando. Está fazendo o ganho de força para ele sentir, pegar o peso melhor, levantar aquilo e jogar lá para o outro lado. Sim. Então, também seria um dispositivo de segurança. Total. Todas as empresas que trabalham com isso precisam conhecer. Precisariam conhecer esse dispositivo de segurança. Sim, vamos atrás. Ó, então você que trabalha com isso, que você está na sua fábrica, que você está aí no aeroporto, chama a Nícia, que a Nícia Exatamente. resolve aí todos Porque para você ver a minha paixão, como ela vai longe, eu estou passeando, eu estou indo viajar, aí eu já lembro eu não largo do meu trabalho. Maravilhoso. E aí, já que você falou como que as pessoas chegam até você, deixa os seus contatos. Hoje tem o seu Instagram e tem o da Ocla também, né? Eu deixo os dois, não há problema. Deixo o nosso site para que possam consultar. Então falo todos eles. Você lembra de cabeça? Deixa eu ver, eu tenho aqui o @ocla.esportes, tá? Eu tenho nicia.pardo, tenho www.ocla.com.br. Tá, eu vou deixar, enquanto você tá falando, em cima tá aparecendo todos eles. Certo. Aí o pessoal vai saber E eu não tudo. sei se vocês querem endereço, se você acha que eu deixo o endereço, ou você prefere depois deixar um QR Code com todas essas informações. Vamos fazer isso. Eu acho que seria viável. Isso. Né? Então, vou deixar aqui, além de todos os arrobas passando em cima de você, então também vou deixar o QR Code para que as pessoas... Só escanear ali e vai falar, eu vou encontrar a doutora Nícia ali agora. Então, isso mesmo. Vou direcionar para todos esses caminhos. Com certeza. Maravilhoso. Então, é isso, gente. Olha só. Respira fundo e vai de Ocla, que eu tô esperando vocês, tá bom? Maravilhoso! Olha, já virou o slogan. Respira fundo e vai de Ocla. Ocla. Primeiro, quero agradecer, Nícia, por você ter topado vir aqui, compartilhar um pouquinho da sua história, dessa paixão que você tem, dessa amizade linda que de tantos anos que a gente já tá junto. Muito obrigada mesmo. É um prazer estar aqui com você e com todo esse pessoal que te dá esse suporte maravilhoso aqui. Muito obrigada, viu, a todos. Muito obrigada. Muito obrigada, Maurício, de novo, por estar sempre comigo aí nos bastidores. E eu agradeço você que esteve conosco em mais um episódio aqui do Compartilha Cast. Muito obrigada, porque sem você esse podcast não chegaria onde a gente já chegou. Mas te peço, de novo, se você ainda não está inscrito no canal, você que está chegando agora, se inscreve, deixa seu like, comenta e compartilha para que esse episódio e os demais possam chegar em mais pessoas. Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigada. Respira fundo e vai de Ocla. E até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Adoro.